Povo querido, povo amado, que bom estarmos de volta mais uma vez. Semana passada a gente teve algumas dificuldades, na semana retrasada, né, para subir o vídeo. Então pedi, o pessoal do YouTube não recebeu, então pedi que o vídeo fosse colocado de novo na semana passada. E seguimos na nossa caminhada. Capítulo 10 de Marcos, já nos primeiros versículos, de 1 a 12, nós temos um problema sério para resolver. Eu preferia fazer esse estudo pessoalmente, que fosse ao vivo, todo mundo reunido, porque a gente poderia conversar sobre o texto, a gente poderia trabalhar as nossas questões, as nossas dúvidas. Acima de tudo, eu sempre chamo a atenção de vocês de que o texto bíblico, ele é o mais importante. E de que a minha mediação como o intérprete, como aquele que fala o texto, tem as suas limitações. Por quê? Porque é a minha mediação. Nenhum pastor, ninguém pode falar pelo texto e pode bater no peito e dizer que a sua percepção, a sua interpretação, o seu entendimento é o mais correto de todos, porque nós somos falhos. Mas Deus deu a nós o texto para que ele fosse vivido, interpretado, compreendido. Então Deus confiou a nós essa tarefa desafiadora. Preferia fazer esse estudo pessoalmente por causa disso. A gente teria tempo para poder conversar. E aqui no espaço do YouTube também é muito pequeno, porque se fizer um estudo de 2 horas, um estudo um pouco mais prolongado, a gente vai ter uma certa dificuldade. Então eu preciso tentar fazer o menor possível. Por isso eu tentei escrever o máximo de informações e de orientações que eu precisava. E bora para o estudo, bora para o estudo. Esclerocardíacos, título do nosso estudo. Uma palavra sobre o casamento e sobre o divórcio. Vamos conversar. Seguindo a Cruz do Rei, aula 38. Começamos há um ano atrás. Eita ferro. Aula 38. Esclerocardíacos, uma palavra sobre casamento e divórcio. Por quê? Porque nesse texto Jesus fala sobre o casamento e sobre o divórcio. Jesus reafirma o casamento. Mas ele está fazendo isso discutindo com os fariseus, que tentam mais uma vez se aproximar dele para jogar ele contra a multidão, para jogar ele contra o povo. Mais uma vez, esse é o grande enredo dos evangelhos. Mais uma vez, os religiosos ali estão tentando achar um jeito de pôr Jesus em algum tipo de arapuca para que ele possa ser condenado pelos religiosos e também pela multidão. Antes de tudo, uma palavra que eu quero colocar aqui para você. Uma palavra sobre o divórcio. Então eu já começo dizendo que o divórcio, em momento algum, ele pode ser defendido como algo que Deus desejou. Mas, infelizmente, é uma realidade que a sociedade judaica teve de lidar e também a sociedade atual. As nossas perguntas precisam ir além da curiosidade de saber o que é permitido, o que não é permitido, mas de como lidar com tão grave flagelo que tem sofrido, que tem, de alguma forma, flagelado a família. E como cuidar dos que se divorciam, casam novamente. Tais questões surgem como uma agenda pastoral e pauta de oração, já que vivemos em meio a tais realidades. Então essa palavra é uma palavra que você precisa ter e entender e guardar no coração. Vamos ler o texto. Marcos 10, de 1 a 12. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Jesus já foi para cima deles. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher.
Por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre o assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério contra ele. Contra ele é da minha parte. O que está acontecendo no texto? Esse texto, ele é uma resposta de Jesus aos fariseus. Eles queriam embaraçar Jesus com a interpretação da lei. Então a ideia é realmente colocar dentro de uma cilada, porque independente da resposta dele, ele criaria um certo desconforto, ataque das pessoas que discordariam daquilo que ele responderia. Ele poderia responder segundo uma percepção mais frouxa, mais liberal, que era a percepção daqueles que seguiam, por exemplo, a escola rabínica de Hillel. Ou segundo uma percepção mais rígida, aqueles que seguiam a escola rabínica de Shammai. Existia nessa época de Jesus várias escolas rabínicas, né, que eram os ensinos daqueles que seguiam determinados mestres. E duas escolas muito importantes, Hillel e Shammai. E essas escolas, elas entendem o texto, entendem a cláusula que Moisés colocou na lei, entendem a possibilidade do divórcio de maneira diferente. E é isso que os religiosos estão fazendo, tentando jogar Jesus contra uma das interpretações. Jogando Jesus contra uma das interpretações, ele teria dificuldade com aquilo que o povo estaria pensando dele. Entre os judeus havia uma diferença de opinião sobre o que Moisés havia ensinado a respeito da questão do divórcio. Ele havia escrito que se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, ele poderia despedi-la, ele poderia mandar embora. O que era essa coisa indecente? O que era essa expressão? Então, exatamente essa discussão dessas duas escolas. De acordo com Shammai e seus seguidores mais rigoristas, a referência, a coisa indecente era a falta de castidade, era alguma coisa ilícita sexualmente, era a questão do adultério. Situação que talvez não fosse aquilo que de fato estivesse no texto, porque o contexto de Deuteronômio, naquela parte, quando fala de adultério, fala de morte. Não fala de possibilidade de término de casamento, não. A pessoa que adultera, se você ler os capítulos 22 de Deuteronômio, 24 de Deuteronômio, você vai ver que o adultério é punido com a morte dentro daquele contexto. Mas a escola de Shammai cria dessa maneira. A escola de Hillel e os seus discípulos, eles entendiam que essa coisa indecente seria por qualquer motivo, porque ela não achou favor aos olhos do marido. Então, poderia liberar a mulher, poderia se divorciar dela, poderia deixá-la por qualquer motivo, por qualquer situação. Então, essas duas escolas estão ali, de alguma forma, sendo colocadas diante de Jesus e ele precisa dar uma resposta. Aí Jesus ele pergunta para eles: o que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Aí Jesus vai no calcanhar de Aquiles, vai no coração e diz o seguinte: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Essa expressão, dureza do coração de vocês, a gente já conversou aqui em algum outro momento, é uma expressão muito interessante. A expressão no grego é esclerocardia. Foi por causa da esclerocardia de vocês. A gente já viu, inclusive, que essa palavra esclero, né, ela já é usada em alguns contextos que a gente conhece. Arteriosclerose, que é o entupimento, que é o endurecimento das artérias. Ok? Escleros tem essa
percepção, esse significado de alguma coisa que endurece, se torna duro. Então, esclero, cardia, coração, corações endurecidos. Foi por causa dos corações endurecidos de vocês. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito o que deixou escrito, que Moisés permitiu ao marido mandar embora e dar carta de divórcio. Foi por causa da dureza do coração de vocês. Aí está o cerne da discussão, daquilo que está acontecendo e da briga de Jesus com os religiosos, porque Jesus os acusa de corações endurecidos em relação a Deus, em relação à lei, em relação à vontade de Deus nessa caminhada. E o que é interessante é que os judeus, os religiosos, são os guardiões da lei. Eles são os representantes da vontade de Deus através da lei. Então eles deveriam, em relação à compreensão da lei, serem os mais aptos a responder. Mas Jesus acusa que eles se tornaram proprietários de uma determinada percepção da lei e perderam Deus de vista. A gente já conversou sobre isso. Perderam Deus de vista. Bíblia na mão, lei na mão, meditando nela dia e noite, tirando dela a sua percepção, ainda assim perderam Deus de vista. Esse é o risco dos religiosos. A gente já falou sobre isso. Daí então o que a gente vai fazer? A gente vai olhar rapidamente, nessa primeira parte, aquilo que Moisés quis dizer. A gente vai tentar olhar de uma maneira rápida aqui. Como eu disse, é um estudo que mereceria mais tempo. Aquilo que Moisés quis dizer. Então Moisés é a carta de divórcio, compreendendo o contexto das motivações da percepção. Deuteronômio 24, de 1 a 4, vou ler na Almeida, Revista Atualizada. Se um homem tomar uma mulher e casar-se com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, essa discussão lá, de Shammai e Léo, por ele ter achado coisa indecente, então o que é essa coisa indecente nela? Se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, e se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Primeira coisa que a gente tem que entender nesse texto é que Moisés está falando sobre a questão do mandar embora e o termo de divórcio, não somente para regulamentar essa questão, por causa da dureza do coração deles, mas para impedir um tipo de movimentação que parecia se tornar comum no meio do povo, que era a mulher casar com o primeiro homem, ele a despedir, ela casar-se com o segundo homem, esse segundo homem a despedir e ela voltar para o primeiro. Então você já vê que a gente já tem uma outra percepção hoje, de que o casamento deveria ser refeito, mesmo o primeiro casamento. Não, Moisés está dizendo que não poderia. É isso que está acontecendo lá. Mas para que a gente possa olhar um pouco do significado desse texto, vamos dar uma olhadinha rapidamente no contexto desse texto. E o contexto está em Deuteronômio, a partir do 22. Antes eu quero só te chamar a atenção o seguinte, tem duas expressões aqui no texto que são importantes da gente compreender. O texto fala sobre lavrar termo de divórcio, der na mão dela e despedir de casa. São duas coisas diferentes. Você tem o repudiar, o mandar embora, e você tem o documento que mostra que você repudiou. Então, não basta só o marido, nesse caso, mandar ela embora. Se mandar ela embora e não lhe der termo de divórcio, não lhe der o documento, a carta de divórcio, para liberá-la do casamento, ela não pode se casar de novo.
ela fica presa a esse primeiro marido. E isso é uma maldade contra ela. Isso é uma chantagem contra ela. A gente vai entender por quê. E por que que Moisés está regulamentando essas questões. Então, quando fala aqui de mandá-la embora, ele manda embora, ele lavra um termo de divórcio, lavra uma carta de divórcio. Nós vamos olhar aqui um pouquinho do contexto daquilo que a gente está falando. Então, algumas leis a respeito de castidade e do casamento. Se você pegar Deuteronômio 22, você vai ver que ele fala em diversos momentos. Então, 22, de 13 a 21, ele fala sobre uma falsa acusação contra a esposa de que ela não era mais virgem. O marido poderia, falsamente, porque ele não gostou, porque ele não quer mais ficar com a esposa, ele poderia, depois de tomá-la como esposa, ela sendo virgem, ele poderia acusá-la de que ela não era mais virgem. Ele poderia simplesmente acusá-la de que ela não era mais virgem para desfazer o casamento. Se isso acontecesse de maneira falsa, se eles descobrissem, se os pais da noiva, e geralmente os pais faziam isso, guardavam as provas da virgindade dela, e quais eram as provas da virgindade dela? O lençol da última menstruação ou o lençol manchado com sangue da primeira relação. A gente vê alguns filmes de época, retratando essa época, e fala que naquela primeira relação que a esposa tem com o marido, as testemunhas, os convidados da festa, ficam do lado de fora, entra o esposo e a esposa na câmara de núpcias, e eles, só eles, estão ali, e a festa toda aqui fora, na expectativa. Depois que eles têm a primeira relação, esse lençol, ele é um documento. Então esse lençol é trazido, é tirado e é mostrado aos convidados, provando que ela era virgem. É o costume da época. Ok? Então esse lençol era prova, era documento, também era documento, lençol da última menstruação. Os pais tinham que guardar isso, porque eles poderiam ter um marido que a acusasse. E se ela fosse, de fato, acusada sem provas que ela poderia se defender, isso era mortal. A gente vai ver isso daí, está nos versículos. Mas nesse caso, se a acusação era falsa, esse marido, então, ele tem que ser açoitado, ele paga uma multa pesadíssima, 100 barras de prata, e ele não pode se separar dela. Ele não pode mandá-la embora e dar uma carta de divórcio. Olha que coisa interessante. Ele a acusou falsamente, ele vai tentar achar algum pretexto para mandá-la embora por qualquer coisa e a lei vai dizer, não, você não pode, nesse caso, se você acusou falsamente, tentar achar um pretexto para mandá-la embora. Então, o próximo texto fala, é o 22, desculpa, 22, vai dizer que o pecado de adultério é punido com a morte de ambos. Então, em qualquer circunstância, se houver adultério, vai morrer o adúltero. E se houver adultério por parte dos dois, vai morrer os dois que adulteraram. E aí o outro texto que eu falei, Deuteronômio 22, 23 a 27, pode acontecer que se a moça for noiva, quer dizer, se ela tiver um contrato de noivado, porque o noivado ele é celebrado antes do casamento, o casamento é a consumação do ato, que se dará com a consumação sexual. E tem a festa e tal. Mas o noivado acontece antes. Mas o noivado já é um contrato tão importante e tão sólido quanto o contrato de casamento. De tal maneira que se essa moça é noiva e se um outro homem se deita com ela, comete adultério. Comete adultério. De tal maneira que se ela deitou com esse homem de maneira consentida, então os dois vão morrer. Como já disse ali o Deuteronômio 22, os dois estão em pecado de adultério. Se ela não consentiu,
e foi tomada à força e for noiva de um outro homem, então morrerá somente o homem que a tomou pela força, porque ela não tem culpa nesse sentido. Ok? Um outro texto bem interessante é Deuteronômio 22, 28 e 29. Esse texto eu quero ler para você. Diz o seguinte: se um homem encontrar uma moça virgem, que não tem casamento contratado, então diferente desses outros casos que a gente leu antes, e pegar lá à força e tiver relações com ela, e eles foram apanhados, então o homem que teve relações com ela pagará ao pai da moça 50 barras de prata. E uma vez que a humilhou, terá que recebê-la por esposa, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Olha que coisa interessante. Leia esse texto com cuidado em casa. Assim. Por isso que eu estou dizendo que esse estudo aqui é um pouco mais trabalhoso. Né? Quero te pedir a tua paciência para a gente pensar juntos. Uma menina aqui da igreja, uma querida aqui da igreja, uma vez, depois de uma aula, me trouxe esse texto. E disse que leu esse texto junto com outras pessoas, inclusive na sua faculdade, um grupo lá de debate, e eles leram esse texto na faculdade. E eles olharam esse texto e falaram o seguinte: o texto bíblico, ele normatiza, institucionaliza, incentiva o estupro. O texto de Deuteronômio está incentivando o estupro. Porque esse texto diz que se um homem ele encontra uma moça que não tem casamento, se ele pegar uma moça que tem contrato de casamento e tomar ela, e for à força, ele vai ser morto. É adultério. Se não for à força, os dois vão ser mortos se forem pegos. Nesse caso, se a moça não tem contrato de casamento, e se ela é virgem, e se ela for forçada a ter relações com o homem, esse homem não será morto. Ele deverá pagar ao pai da moça o dote ali, o pai da moça ali, o mohar, a gente já vai falar sobre isso, mais caro. Então é uma multa, porque ele pagaria geralmente um pouco menos, ele tem que pagar aqui 50 barras de prata, é uma multa, e ele deverá casar com essa moça. E ele não pode mandá-la embora, ele não pode se separar dela. Então, quando a menina trouxe para mim esse texto, ela falou o seguinte: pastor, é uma prisão para essa mulher. Ela é estuprada, ela é pega à força, ele paga ao pai, ele se casa com ela e ela não pode sair dessa relação terrível e abusiva. Que coisa interessante, né? Como a Bíblia precisa de interpretação. Essa percepção que ela teve, essa leitura que ela teve, é a leitura às vezes comum que a gente tem quando a gente vai ler o texto bíblico, sem que a gente use as lentes necessárias para a interpretação do texto. O que a gente precisa entender e eu preciso agora dizer rapidamente, calmamente para você. Primeiro, o texto bíblico está distante de nós há alguns milênios. Então, se a gente está falando, por exemplo, do Antigo Testamento, dos costumes do Antigo Testamento, a gente está falando de pelo menos 3.500 anos antes da gente. Pelo menos 3.500 anos antes da gente. Então, existem tantos direitos, por exemplo, sobre o lugar da mulher, sobre a importância da mulher. A gente está hoje debaixo de tanta violência contra a mulher na nossa sociedade, e até hoje a gente discute isso. Todos os dias a gente olha o jornal e a gente vê essas questões ainda acontecendo no nosso tempo. Pode ter certeza que há 3.500 anos atrás, numa sociedade patriarcal, numa sociedade organizada a partir da importância da figura do macho, do homem, e da desimportância, inclusive, da maneira objetificada que a mulher vai ser tratada naquela sociedade, é claro que as violências eram muito maiores. Contanto, aqui o texto bíblico ele está trazendo uma inovação.
nos nossos olhos hoje, soa como uma grande violência. Por quê? Porque nós precisamos fazer uma leitura que não pode ser uma leitura fora do seu contexto, fora da sua época. Aquilo que a gente poderia dizer que é uma leitura anacrônica, fora da cronologia, fora do tempo histórico, da cultura daquele lugar. O que a gente precisa? A gente precisa ir lá para aquela época e tentar entender a mentalidade do autor e a mentalidade daqueles que receberam o texto naquele contexto. E depois que a gente entender naquele contexto, a gente traz para o nosso contexto as afirmações, os princípios que a gente vai entender daquele texto. É assim que a gente tem que ler a Bíblia. Então a Bíblia, ela é o mesmo texto, que não mudou. Mas nós precisamos atualizar o nosso olhar sobre aquilo que o texto diz, porque se nós não interpretarmos o texto, eu já disse isso mais de uma vez, o texto se torna uma arma de destruição. Quem foi Jesus, por exemplo? Eu já mostrei para vocês isso, que alguém pode ter Bíblia na mão, falar de Jesus e não ser cristão. Por quê? Porque ele precisa não somente falar de Jesus, ele precisa enxergar o texto como Cristo enxergou. Qual é a grande luta no Novo Testamento? A grande briga, a grande rixa no Novo Testamento? São os religiosos que têm texto e Jesus que tem texto, o Antigo Testamento no caso. A interpretação de Jesus é completamente diferente da interpretação dos religiosos. Ok? Então o texto precisa disso. Quando uma pessoa entra no seminário, por exemplo, ela recebe algumas ferramentas para ajudá-la nisso. Ela vai fazer cursos sobre as línguas originais, sobre o hebraico, que foi escrito o Antigo Testamento, sobre o grego. Ela vai fazer cursos sobre isso. Ela vai fazer cursos de exegese, que é esse esforço, essa ferramenta de esforço para que você possa compreender o texto no seu contexto. Então você entra numa máquina do tempo para 3.500 anos antes. E hermenêutica, que é uma outra disciplina que vai tentar achar o caminho de volta para trazer o entendimento daquele tempo para o nosso tempo. Ok? Peço mais uma vez perdão a vocês. Eu sei que é chato o estudo ficar trazendo essas questões. É mais fácil eu chegar aqui e já resolver, já dizer, ó, é isso e é isso, pronto. Mas aí você fica dependendo de mim. E a minha ideia não é que você dependa de mim, é que você possa ler o texto bíblico. Ok? Deuteronômio 22, 28. O que esse texto está dizendo? Esse texto está afirmando, naquele contexto, o alto valor da mulher. Alguém que lê esse texto hoje vai falar, meu Deus, mas é um texto que incentiva o estupro. Naquele contexto, o texto estava afirmando o alto valor da mulher. E o valor dela é tão alto que Deuteronômio 24... o marido, achando coisa indecente nela que não lhe agrada, pode se divorciar dela. Pode dar carta de divórcio. Aqui, se um homem toca numa virgem, ele não pode se divorciar dela. Ele tem que casar com ela e ele tem que pagar uma alta soma de dinheiro aos pais, ao pai dela. E por que isso? Porque o texto está dizendo para ele, para o homem da época, está tentando proteger a mulher naquele contexto e está dizendo para ele, você não pode inadvertidamente, sem se comprometer, você não pode tocar em mulher que não é sua e você não pode tocar em mulher alguma sem compromisso. E mais ainda, se você retira a virgindade dela, que era o salvo-conduto, inclusive, para que ela pudesse ter um casamento. E o casamento ela precisava por quê? Porque as mulheres naquela época elas dependiam ou dos seus pais, ou do seu pai, ou do seu marido, para sobreviver.
Sem o seu pai, sem o seu marido, para sobreviver, essas mulheres estavam sendo jogadas na indigência, jogadas na prostituição, jogadas na morte, inclusive. E mais ainda, se essa jovem se casa com um homem que a acusa de não ser mais virgem, quando ele se casasse com ela, ela tem que ser apedrejada na porta da cidade, será morta. Então você que tirou a virgindade dela, você precisa ter muita consciência do que você está fazendo. É isso que o texto está dizendo. Ela é muito preciosa, ela é digna. É claro que é um texto que, se eu leio nesse tempo que a gente está vivendo, em que a resposta da sociedade para esse homem não seria que ele se casasse com ela, mas ele seria preso. Se isso acontece nos nossos dias, um homem desse tem que ser preso, porque isso é um crime. Mas a gente hoje está a 3.000 anos de distância, a 3.500 anos de distância daquela história. A sociedade mudou, melhorou em diversos aspectos, piorou em muitos. A gente vai falar, piorou em muitos, mas melhorou em muitos. A dignidade da mulher, o lugar do homem na relação com a mulher, melhorou em muito, apesar das duras situações que a gente ainda convive. Tem muito trabalho para ser feito. Então o texto bíblico precisa ser entendido a partir desses parâmetros e dessas percepções, ok? E é dentro desse contexto que a gente vai conseguir entender o que significa a carta de divórcio que Moisés está permitindo que seja dado ali no Antigo Testamento. Então, olhando um pouco esse contexto e entendendo esse contexto, a gente olha então para o contexto da carta de divórcio. O divórcio, conforme foi permitido na lei mosaica, e conforme Levítico também, Números vai dizer, por causa da dureza do coração dos israelitas, como Mateus, como Jesus chamou a atenção no texto que nós lemos, ele punha em perigo a dignidade das mulheres na teocracia. Por isso, o abuso da permissão foi prevenido, cercando o divórcio de régias técnicas e restrições. O divórcio não era o divórcio, mas se alguém... Aliás, o divórcio... O texto aqui tá errado. O divórcio não era a regra. O divórcio não era a regra. O divórcio não era o que deveria acontecer. Mas se alguém recorresse ao divórcio, precisava de um processo legal que incluía pelo menos 4 elementos. Primeiro, ele deveria haver um motivo sério para o divórcio. O significado exato das palavras coisa indecente é incerto, mas deveria ter um motivo plausível para o divórcio, ok? E não era o adultério, porque o adultério sempre é punido com a pena de morte. Uma certidão da separação deveria ser colocada na mão da mulher. Para quê? Para a sua proteção. Porque se ela sai da relação sem um documento que ateste que ela foi mandada embora, que ela foi repudiada, ela pode ser acusada de adultério. E nessa sociedade é punida com a morte. Outra coisa, um outro homem pode não querer casar-se com ela. E nessa sociedade, ela então vai morrer. Vai morrer, ela não tem como sobreviver. A gente conhece alguns textos que falam sobre isso. A gente conhece, por exemplo, a Agar, a serva da Sara, quando ela é despedida, mandada embora, repudiada por Abrão. Ela sai com seu filho Ismael para morrer. É pela misericórdia de Deus que não deixa que ela morra. Não morra pelo caminho, não morra no deserto, não morra de fome. A gente conhece a história de Ruth e Noemi, quando perdem marido, perdem filho, ok? E aí ficam as duas na dependência de alguém que possa lhe ser favorável a elas, porque senão naquela sociedade elas sofreriam. Então elas precisam da carta de divórcio para de alguma forma garantir a elas a possibilidade da reconstrução da vida, a possibilidade de viver, a possibilidade de não ser morta. Um ofício público que também deveria julgar a suficiência da base alegada para o divórcio e o homem
devia fazer uma despedida formal, despedir de casa. O ponto principal desta lei, contudo, era que um homem não poderia tornar a se casar com a sua esposa depois do divórcio, caso ela viesse a se casar novamente, mesmo se o seu segundo marido se divorciasse dela ou morresse. Em relação ao primeiro marido, a divorciada casada de novo era considerada contaminada. É isso que Moisés está dizendo. Tal era a anormalidade dessa situação tolerada nos tempos do Velho Testamento, mas revogada pelo nosso Senhor no interesse do padrão original. Porque o texto vai dizer que Jesus, ele vai voltar ao padrão original e não olhar somente para a cláusula que Moisés coloca. Para a gente terminar, eu vou ter que dividir esse estudo aqui em dois. Mas eu vou soltar o próximo estudo no mesmo dia que esse. Então você vai receber a aula da EBD 38, parte 1 e 38, parte 2 no mesmo dia. Tá bom? Para não ficar um texto muito grande. Então falar um pouquinho sobre a condição da mulher dentro desse contexto. Então a mulher não casada está na dependência do pai, a mulher casada está na dependência do marido, ali nesse ambiente do Velho Testamento. Êxodo 20, 17 vai dizer e vai enumerar a mulher entre as demais posses do homem. Então, Êxodo 20, 17 vai dizer que tanto o escravo quanto o boi, o asno, é posse do homem, tanto quanto a sua mulher. O marido ele é chamado de Baal de uma mulher, é o meu Baal. O que significa Baal? Dono. Então, da mesma maneira que o marido é Baal de uma casa, é Baal de um campo, é Baal do boi, é Baal do asno, ele é Baal da mulher também. A mulher é uma propriedade. Ainda que o texto bíblico, e a gente vai perceber nisso, ele vai quebrando essa percepção. Ele vai dinamitando, desfazendo esse lugar coisificado, esse lugar subalterno que a mulher vai recebendo. Ok? Tomar a esposa se expressa pelo verbo da mesma raiz que Baal e significa, portanto, tornar-se dono, como Deuteronômio, capítulo 21, dizendo. O uso do mohar. O que é mohar? Mohar é uma quantidade de dinheiro que o noivo era obrigado a pagar ao pai da moça. O montante podia variar segundo as exigências do pai, como o texto de Gênesis, ou segundo a situação social da família. No caso de um pagamento imposto depois do estupro de uma virgem, a lei prescreve o pagamento de 50 ciclos de prata, como a gente leu. Isto era uma penalidade. Era essa obrigação de entregar uma quantia em dinheiro ou seu equivalente à família da noiva, dá evidentemente ao casamento israelita a aparência de uma compra, a aparência de um negócio. Então essa circulação de mulheres também tinha essa aparência. Mas o mohar se apresenta mais do que como um preço pago pela mulher. É quase que uma compensação dada à família sobre perder aquela pessoa. E apesar da aparência exterior de uma compra, o mohar, na verdade, não queria significar isso. Queria significar que o futuro marido adquire um direito sobre a mulher, mas nem por isso a mulher é uma mercadoria. Nem por isso ela deve ser tratada como uma mercadoria. Nem por isso ela é uma posse, apesar do direito que ele adquiriu. Contudo, na prática, o que vai acontecer em determinadas circunstâncias é exatamente isso. O seu marido podia repudiá-la, mas ela não podia pedir o divórcio. Ela sempre, na relação com o marido, permanece como se fosse menor de idade. Então é ele quem pode dizer, é ele quem pode mandar embora. No Novo Testamento, o texto que nós lemos, e a gente vai ver isso no próximo estudo, Jesus fala que se a mulher também repudiar o seu marido, ela comete adultério. E provavelmente esse texto, escrito para os romanos, vai olhar para essa prática já dentro do território gentílico. Porque essa prática não era uma prática do judeu médio. O judeu médio
somente o homem podia repudiar a mulher. A mulher não herda do seu marido nem as filhas de seu pai, exceto na ausência de um herdeiro masculino. Se não tiver herdeiro masculino, é que a mulher nessa sociedade pode herdar. O voto de uma moça ou de uma mulher casada não tem validade, a não ser pelo consentimento do pai ou do marido, que podem também anulá-lo. É uma sociedade patriarcal, é uma sociedade a partir da figura do macho e da desvalorização da mulher, profundamente construída dessa maneira. Ok? Contudo, a situação é diferente de uma escrava. Um homem pode vender sua escrava e, inclusive, a sua filha, mas ele não pode vender a sua esposa. Nem mesmo se caso tenha adquirido por uma guerra, né? Tenha sido adquirida como despojo de guerra, ele não pode vendê-la. Isso já mostra que o casamento ele era, assim, uma tentativa, uma espécie de proteção da mulher. Proteção da mulher. Ela precisava ser protegida dentro do casamento, e o casamento dava a ela uma determinada proteção. Por isso a questão de ter filhos também, e cumprir o papel que lhe foi incumbido, o papel que entendia que era dela, isso também lhe dava um certo lugar de honra dentro da casa. O marido pode repudiar sua esposa, mas esta está protegida pelo documento de repúdio, que lhe restitui sua liberdade. Ele pode repudiar a esposa, mas ele precisa dar o documento. E o documento vai protegê-la, inclusive da violência. É provável que a mulher repudiada conservasse, se não o usufruto, pelo menos uma parte do morrar e do que ela havia recebido de seus pais. Então, pode ser que aquele pagamento que o marido fez no início, os pais conservassem parte dele para, se caso a filha precisasse, devolver a ela e ela pudesse usufruir daquilo dali como uma espécie de compensação. Ok? Então, um pouco da situação da mulher. Carta de repúdio, o repúdio é o ato, mandar embora. E esse ato é acompanhado de uma carta, a carta de divórcio, a carta de repúdio. Então, tem uma formalidade, como a gente já viu, e a formalidade era que o marido ia e dizia que não queria mais, que ia mandar embora, e fazia uma declaração nesse sentido, formal, em relação a ela. Ele deveria redigir um documento de repúdio. Se você olhar alguns versos, e até olhar Isaías, Jeremias, está falando de Deus fazendo carta de repúdio ao povo e por aí vai. Para permitir a carta de repúdio, para permitir que a mulher pudesse voltar a casar-se. Então, nas cavernas aqui de Murada, descobriu-se um documento de repúdio datado do século II depois de Cristo. Então eu coloquei aqui também um exemplo pequeno de uma carta de repúdio, de uma carta de divórcio, como é que ela foi achada dentro desse contexto aí, ok? Algumas considerações então sobre esse texto para a gente terminar esse estudo nesse momento. Primeira consideração: a absoluta diferença entre ordenança e permissão. A gente precisa entender isso. Olhando para o texto de Deuteronômio e olhando para aquilo que Jesus está falando com os fariseus, há uma grave diferença entre ordenança de Deus, ordenança de Moisés e permissão. E diz que o divórcio ele foi dado como permissão por causa da dureza dos seus corações e não como uma ordenança de Deus. Mas o que acontece com o tempo? O que acontece com o tempo, por causa da dureza daqueles corações, eles começam a torcer. Eles começam a usar o subterfúgio da permissão e colocar a permissão no lugar da ordem, no lugar da orientação divina, no lugar da vontade de Deus. Porque esse é o problema dos religiosos. Eles torcem o texto na direção da sua
comodidade. E é isso que Jesus vai dizer para os religiosos da sua época. Ok? Então, há uma diferença muito grande. Moisés não inventou, nem introduziu a separação ou o divórcio. O seu preceito tinha um sentido moderador em relação aos costumes da época e procurava proteger o casamento e a família, diminuir os repúdios e proteger a mulher repudiada no caso de um divórcio. Segunda, então, consideração que a gente faz desse texto é que a carta de divórcio era um lugar de amparo da mulher. Naquela sociedade, só o homem podia escrever a carta de divórcio. A mulher repudiada, mandada embora, precisava ser liberada para poder ter um novo casamento, porque senão ela não ia sobreviver. Disto, inclusive, então, dependia a sua sobrevivência. Mais do que isso, na Torá, em Deuteronômio, Deus permitiu, através de Moisés, o termo de divórcio para evitar que se perpetuassem as injustiças contra a mulher, que se mostrava fragilizada e indefesa no relacionamento conjugal. E mais ainda, era uma proteção contra a acusação de infidelidade. Ela poderia ser morta a qualquer tempo, por esse motivo. Ok? Então, o que a gente precisa entender desse texto? Não somente a discussão sobre o divórcio, sobre a possibilidade dele, mas de que ele não é uma concessão alegre, ele não é uma permissão festiva, ele é uma permissão por causa da dureza do coração dos homens, e ele visava proteger a dignidade da mulher. E se a gente perder isso de vista, a gente hoje comete tantos equívocos quantos. A dignidade, o lugar da mulher, a importância dela naquela sociedade fragilizada. O texto, de alguma forma, já caminhava nesse sentido, nessa direção. Hoje, 3.500 anos depois, a gente avançou muito, mas a gente ainda precisa avançar muito mais. Não existe, na percepção bíblica da compreensão, a partir de Cristo, de homem e mulher, nenhum tipo de lugar de subalternidade de um em relação ao outro. Foram criados por Deus, dignos, dignificados, devem ser vistos e devem ser percebidos dessa maneira. No próximo estudo, que segue desse, a gente então vai falar sobre Jesus e sobre a afirmação do casamento. Porque nesse estudo a gente falou sobre o divórcio no contexto de Moisés. Então a gente vai falar sobre aquilo que Jesus está fazendo e como Jesus afirma o casamento. Deus te abençoe.